Olá pessoal, meu nome é Alessandro Vittorio e eu faço parte do Dr. Granito. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre corte de materiais importados. Tá? Nas últimas semanas a gente tem recebido de nossos clientes muitas dúvidas a respeito de como cortar materiais como Dekton, materiais tipo quartzo, nanoglass, ultra compacto e vários outros mais. Então a gente vai tentar exemplificar nesse vídeo alguns pontos muito importantes e essenciais para corte desses materiais. Tá? Primeiro ponto muito importante é você saber escolher a serra correta para cortar o tipo de material que você pretende. Tá? Porque muitas vezes o marmorista ele tem a ideia de que com apenas uma serra ele vai conseguir fazer todos os tipos de corte. Isso é um erro, porque os materiais ele têm diferentes composições, diferente grau de dureza. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma qualidade de corte aceitável utilizando uma serra, um único tipo de serra. Tá? Hoje o mercado já disponibiliza alguns tipos de serra. Por exemplo, isso aqui é uma serra que nós chamamos de serra DNA. É uma serra que ela tem uma liga de cobre. Tá? Então ela ainda permite que você corte diferentes tipos de importados, mas não quer dizer que você vai poder cortar diferentes tipos de materiais, como granito, como porcelanato. Não, tá? Então a primeira dica importante é saber escolher a serra correta para o material que você pretende cortar. Tá? Segunda dica muito importante, essa acho que é a dica mais importante, que é assim, os marmoristas têm pouco conhecimento sobre isso. Todo material importado, principalmente esses materiais novos que têm um grau de dureza maior, por parte do próprio fabricante das chapas, isso não tem nada a ver com o fabricante do diamantado, tá? O próprio fabricante da chapa, ele já orienta, tá, que você utilize uma rotação de corte máxima de 2.200 RPMs. Então, o ideal é que você corte esses materiais importados, como nanoglass, como Dekton, quartzo, ultra compactos, tá? Que você corte, até porcelanato mesmo, que você corte em rotações que variam entre 1.900 até 2.200 RPMs. Isso é muito importante, porque quando você corta esses materiais com uma rotação muito alta, você pode cegar o diamante da serra, porque há um aquecimento do diamante, em virtude do material ser um material duro, um material muito compacto, e aí ele acaba cegando, tá? E aí você tem aquela dificuldade para cortar, você tem aquele problema do craquelamento, porque a serra ela perdeu o corte, tá? Então é muito importante você utilizar uma rotação que seja entre 1.900 até 2.200 RPMs, essa seria a rotação ideal, tá? Infelizmente no Brasil, muitas máquinas elas não possuem um controlador de velocidade, assim como muitas marmorarias não possuem uma serra-ponte, que é onde você consegue ter esse controle da velocidade, tanto de avanço como a velocidade em RPM. Uma orientação que a gente tem dado para nossos clientes é instalar um inversor de frequência. Isso é um aparelho que você compra, um eletricista vai poder te orientar melhor, e você vai, dessa forma, conseguir fazer o controle de rotação do seu equipamento. Tá? É um equipamento que não é caro, a instalação é super simples, e você consegue dimensionar o seu equipamento de corte para cortar em diferentes tipos de rotação e assim você poder cortar diferentes tipos de materiais. Porque granito você já precisa de uma rotação maior, esses materiais importados você precisa de uma rotação menor. Quando você utiliza, por exemplo, discos de diâmetros menores, você precisa de mais rotação. Então, isso é uma forma de você ter em um único equipamento um controle desse corte, dessa rotação, para fazer diferentes tipos de corte. Tá? Então, essa é uma dica muito importante. Outra dica muito importante para que você não tenha problema para cortar importados é o quê? A velocidade de avanço. Tá?
Como esses materiais são muito duros, e hoje o pessoal, o serrador, ele está muito habituado a cortar granito, mármores, então ele já coloca a chapa na máquina e ele já sai virando o carrinho e vai que vai. Isso é um problema porque esses materiais são muito duros e eles exigem que você tenha uma velocidade de avanço muito menor. Justamente para que, assim como a rotação não faça queimar o diamante e cegar a serra, a velocidade de avanço você força a serra e você também tem o problema de cegar o diamante. Não só cegar o diamante, como ter problema de corte. Muitas vezes você tem um desvio de corte, né? Você tem, por exemplo, o baloamento da serra, né? Ela acaba empenando a alma da serra, porque o operador acaba forçando a serra na hora do corte. Então é muito importante em materiais com um grau de dureza maior, né, que você utilize de 0,40 metros por minuto até 0,60 metros por minuto. Essa é a velocidade de avanço ideal para corte desses materiais com grau de dureza maiores, tá? Nanoglass, por exemplo, você pode cortar numa velocidade de avanço de 0,60 metros por minuto. Já um Decton, um ultra compacto, o ideal é que você corte de 0,40 metros por minuto. É muito lento, tá? Mas tem que ser assim para que você possa ter uma qualidade de corte excepcional. Outra coisa muito importante é em relação à refrigeração. A gente falou sobre rotação, RPM, a gente falou sobre velocidade de avanço, são todos fatores que fazem com que, se você não se atente a isso, o diamante pode cegar. E uma forma também de evitar isso é o volume de água, tá? Porque esses materiais aquecem demais. Muitos desses materiais importados, eles são com ligas de cristais, de quartzo, de vidro, tá? Então isso aquece demais. Então é muito importante que o volume de água que você está acostumado a usar, que você coloque um pouco mais, tá? Porque nesses materiais é essencial que se tenha um volume de água maior para ter uma melhor refrigeração. Tá? Então isso é outra dica muito importante. Outro fator também que a gente tem que levar em consideração é o que? Muitas vezes quando você vai cortar, você passa a serra, né, com a máquina, anda com o carrinho, corta e depois você volta. O ideal é que você não faça isso, tá? Por quê? Toda serra ela tem um sentido de corte. Tá? Então, quando você está cortando, você corta no sentido anti-horário, entrando na pedra. Quando você vai e termina de cortar e você retorna, você está fazendo um sentido contrário. Muitas vezes isso faz com que cause esse craquelamento no fundo da chapa. Então, para que você evite isso, o que você pode fazer? Se você tem uma serra-ponte, você vai cortar, vai erguer o cabeçote e vai voltar com ela sem estar em contato com a pedra. Se você não tem, o que você faz? Você puxa a pedra que você já cortou. Tira ela do ponto de corte da onde vai passar a serra novamente. Tá? Isso vai evitar demais que haja aquele craquelamento no fundo da pedra. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa que parece ser muito simples e que eu já cansei de ver pessoas instalando errado é a serra. Como eu falei, a serra ela tem um sentido de corte. Muitas vezes o operário ele pega uma serra, ele vê o logo dela, pum, coloca na máquina e põe para rodar. Todo diamante ele tem um sentido de corte e ele tem que acompanhar uma seta. Ele tem uma seta, toda serra tem uma seta. E muitas vezes, eu já cansei de ver isso em empresas, às vezes o pessoal reclamando porque não está cortando corretamente, tá com problemas de corte, com muito barulho. Muitas vezes isso é porque você colocou a chapa virada do lado contrário. Lembre-se que a seta tem que ser sempre no sentido anti-horário e sempre entrando na pedra. Então se atente a isso porque parece ser uma coisa simples,
mas que, assim, é muito comum a gente ver muitas empresas, o serrador colocando a serra na máquina no sentido contrário. Então, isso é uma outra dica muito importante. Uma última dica para a gente encerrar, para que você possa ter uma qualidade de corte melhor em materiais importados, é o quê? É normal, tá? Quando você vai cortar diferentes tipos de materiais com uma serra, principalmente os importados, você vai cortar um Decton, você vai cortar um Nano, você vai cortar um ultra compacto, eles têm grau de dureza diferente e composições diferentes. O que acontece? Mesmo você usando uma rotação menor, mesmo você utilizando uma velocidade de avanço também menor e um volume de água maior, mesmo assim pode acontecer de cegar o diamante da serra. Tá? O que você faz quando isso acontece? Você precisa afiar essa serra. Tá? Então, em alguns casos, a gente tem orientado o pessoal a usar uma pedra que é muito comum você encontrar, que o pessoal usa muito para calçamento. Se chama paver. Tá? São aqueles tijolos de calçamento. Isso é excelente para você afiar o diamante da serra. Tá? Em alguns casos de materiais muito duros, eu tenho clientes, por exemplo, que o que eles têm feito? Eles colocam a serra na bancada, a chapa para cortar, eles vêm cortando o paver, essa pedra, e consequentemente já passam cortando a chapa. Depois volta com o carrinho, corta o paver, entra no carrinho, porque ela está sempre amolando. Isso para materiais muito duros, tá? Como ultra compactos, como materiais como o Decton. Então, essas são dicas super simples e que, se você seguir todas elas, com certeza a qualidade de corte que você vai ter vai ser excepcional. Eu espero ter ajudado a todos vocês e, caso haja mais algumas dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para contato@croma.com.br e por lá a gente vai poder esclarecer todas as dúvidas que vierem até nós. Tá bom? Obrigado!